ir ao mercado a pé, estudar e trabalhar perto de casa, ter diversão e lazer a um passo, são maneiras de organizar as relações na sociedade. É uma forma de viver naturalmente, mas modificada nos últimos 100 anos a partir do processo industrial. Hoje, projetos de novo urbanismo resgatam conceitos e nos trazem alternativas contemporâneas de estruturar as cidades. Urbanismo sustentável, um oferecimento Pedra Branca, uma cidade a seus pés. Residência, escritório e comércio num único lugar resume esses novos conceitos. Quem explica é o arquiteto urbanista Nelson Teixeira Neto. O uso misto é um sistema de projeto em que tu adiciona um conjunto de funções no território, na cidade, integrado no mesmo espaço. Por muitos anos, especialmente no Brasil, nós planejamos as cidades diferenciando: aqui é uma região para fazer a universidade, as escolas, aqui a indústria, aqui a residência. Então esse zoneamento que isolou as funções nos fez criar todo um sistema de infraestrutura de transporte um tanto quanto inadequado e obrigando as pessoas a se deslocarem de 2 a 3 horas por dia para completar as suas necessidades de vida. Ao passo que na ideia de integrar o uso misto num espaço único, tu procura facilitar as atividades do dia a dia da pessoa, fazendo com que ela a pé, ou de bicicleta, ou mesmo usando o mínimo possível o carro, ela tenha o conjunto das funções de trabalho, de estudo, de recreação, de convívio, tenha tudo isso integrado no mesmo espaço, muito próximo. E reflete uma melhor qualidade de vida. Nelson participa do projeto da cidade universitária Pedra Branca e é autor da 2ª quadra batizada de Pátio das Flores. O nosso trabalho, ele é um tanto quanto ideal, fruto do trabalho da DPZ e de 7 escritórios de Florianópolis, mas ao menos ele procura trazer as principais variáveis do desenho de cidades de forma integrada, tentando facilitar na maior parte possível, desde o início da formação da cidade, tentando valorizar e reforçar essas qualidades, que seriam tu conhecer melhor o teu vizinho, ter espaço e funções para conviver com o vizinho, ter a possibilidade de ter trabalho próximo onde tu mora, isso tudo assim num raio de 5, 10 minutos de caminhada. As 4 torres da quadra somam 36 salas comerciais, 7 lojas e 179 apartamentos. É a síntese do conceito de novo urbanismo. As lojas no térreo, por exemplo, serão como shopping aberto. Isso então haverá vida urbana pela manhã, pela tarde e pela noite, que é diferente dos centros históricos, em que a gente tem lutado tanto pela preservação dos nossos centros históricos, mas eles ficarem isolados, sem função, tem feito com que no fim de semana a maioria deles morram. E aí então socialmente esse espaço fica com significado diminuído, reduzido. E o nosso interesse é fazer com que, seja durante a semana, seja fim de semana, as nossas ruas tenham sempre movimento, tenham sempre vida e as pessoas possam se desenvolver nesse espaço. A expressão da arquitetura foi discutida entre todos os escritórios que participaram do projeto e valorizam os materiais da região. Mas efetivamente eu acho que o mais adequado seria uma linguagem bem contemporânea, porque ela procura fazer com que o prédio tenha uma base bem marcada, reconhecida por quem caminha pela rua. Que é essa parte, é a parte de comercial, lojas comercial. Ou então residencial, que são unidades jardins, que é uma novidade que nós estamos introduzindo aqui, né? No Brasil todo quase não tem e já está vendendo muito bem. São as townhouses? Townhouses ou apartamentos jardins, em que são apartamentos duplex que tem terraço e varanda para a rua e para um pátio interno. Então a quadra ela tem um pátio interno em que as pessoas também que moram na quadra
pode usufruir desse pátio. Também se encontram. Se encontram ali, então tu tens encontros na rua e encontro no pátio. No pátio é mais reservado, na nossa proposta, esse pátio é para uso de quem mora no quarteirão. Outra coisa que caracteriza muito as fachadas, elas formam um corpo do prédio e existe em todos os prédios um coroamento, um diferencial no topo deles, né? Isso dá claramente a visão para a leitura de que o prédio tem um ritmo na escala do pedestre, de quem olha ele de longe. E cada arquiteto, apesar de ter a sua expressão, respeitando esse código, vai dando uma unidade. Então as novas quadras todas serão diferentes, obviamente, da nossa, ou do Giovanni, que fez a primeira, mas todas vão ter uma certa unidade com esse princípio de base, corpo e coroamento. Exatamente. E o que tu atribui essa venda no primeiro final de semana que foi lançado, o Pátio das Flores, desse prédio, dos escritórios, né, dos 36 escritórios? O que tu atribui, assim, as pessoas comprarem, elas apostam nesse tipo diferente de proposta? Isso é legal essa tua pergunta, porque a semana passada dei uma palestra na Politécnica de Milão e me foi feita essa pergunta, quer dizer, achei muito interessante, estudantes da China perguntando para a gente por que será que teve sucesso essa proposta. Né? Bem a mesma tua pergunta. Surpreendeu, né? Que vendeu tudo muito rápido. Eu defendo que o próprio mercado, ele se sente mais seguro ao entender essa nossa proposta de que esse conjunto de atividades vai tender a formar um núcleo urbano que efetivamente permite a expressão das relações econômicas deles e a valorização do investimento deles. Aqui o nosso trabalho é da iniciativa privada. Claro. Né? Então nós temos que criar algo que seja socialmente correto, mas que dê lucro para os investidores, para as empresas que criaram esses produtos. Né? Então eu acho que o mercado, ao responder com essa rapidez, não é? E ele nos mostra claramente que havia uma necessidade de agregar todas essas variáveis no mesmo espaço. Eu conversei hoje com o arquiteto Nelson Teixeira Neto sobre o Pátio das Flores, mais uma quadra lançada aqui na Pedra Branca. Obrigada, Nelson. Muito obrigado. Eu te encontro na próxima semana. Até lá.